Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que definiu se o prazo para a apresentação da petição de herança por parte de um herdeiro que busca receber a sua parte da partilha dos bens deixados por uma pessoa que faleceu se inicia quando essa pessoa realmente tem o reconhecimento de que ela é herdeira do falecido, ou se esse prazo tem início quando é aberta a sucessão do patrimônio deixado pela pessoa que faleceu. Então vamos supor que um herdeiro descobre que ele de fato é herdeiro, que ele é filho ou filha de uma pessoa que faleceu 20 anos depois que essa pessoa veio ao óbito. Será que esse herdeiro ainda tem direito de exigir, de requerer a sua parte dos bens deixados por essa pessoa? Ou será que esse prazo já prescreveu, já acabou? É isso que a gente vai analisar hoje. Fica aqui comigo que eu vou explicar tudo direitinho, inclusive para você que não sabe o que é a prescrição no direito, eu vou explicar também o que isso significa. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes de a gente começar a análise dessa decisão, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Antes de tudo, eu quero que você entenda o que significa a prescrição. Falando de uma forma muito objetiva e sem juridiquês, a prescrição é um instituto que estipula certos prazos para que as pessoas exerçam os seus direitos em cada situação. Então, existe um prazo prescricional para cada tipo de situação regulada pelo direito, mais especificamente, nesses casos, no Código Civil. Então tá lá no Código Civil que prescreve em 1 ano tais situações, prescreve em 2 anos tais situações, em 3, em 4, em 5, e a gente tem um prazo geral de 10 anos para aqueles casos não específicos, um prazo prescricional de 10 anos, isso no Código Civil de 2002. No Código Civil de 1916, a gente tinha um prazo prescricional geral maior de 20 anos. E por que isso é importante, gente? Imagina, eu sempre falo, as pessoas falam, mas isso não é justo, e se eu tenho direito a alguma coisa só porque passou um prazo, eu não vou ter direito de receber aquilo? A gente precisa ter no direito a segurança jurídica. A gente não pode ficar com as situações indefinidas por tempo indeterminado. Imagina que eu perdi um voo, que o voo foi cancelado pela companhia aérea ilicitamente. E eu, em decorrência disso, tenho o direito de ser indenizada. Mas aí eu falo, tá bom, mas eu vou entrar com essa ação só daqui 10 anos. Tô a fim de entrar com a ação daqui 10 anos. Aí eu vou lá e entro com a ação. Não posso, prescreveu já. E por que isso é importante? Porque a companhia aérea não pode ficar eternamente pensando, aquele voo que aconteceu 10 anos atrás, pode ser que vários passageiros ainda entrem com a ação. A gente não pode viver nessa incerteza. A gente precisa de um prazo para que as pessoas exerçam o seu direito, para que a gente não fique eternamente numa insegurança jurídica. E aí vem aquela famosa frase, o direito não socorre aos que dormem. Então a gente não pode dormir no ponto. Se você teve algum problema, busque ir atrás dos seus direitos no momento mais rápido possível, no momento mais prematuro possível, para evitar que aconteça o prazo prescricional. Beleza? Então, de uma forma muito simples, sem juridiquês, é isso. Bom, e como que isso se relaciona com o caso concreto que a gente está analisando, que chegou lá no STJ? Justamente essa questão de quando se inicia o prazo prescricional para que um herdeiro exerça o seu direito de petição de herança para poder participar da partilha. Então, vamos supor que um herdeiro, e esse tem tudo a ver com o caso concreto, só descobre que ele é filho de uma pessoa que faleceu, por exemplo, anos depois que essa pessoa já faleceu. Será que o prazo prescricional já vai ter vencido? Esse caso específico que a gente vai começar a analisar agora, teve início, a pessoa faleceu quando a gente estava no Código Civil de 1916. Então, o prazo prescricional era de 20 anos. Agora, o prazo é de 10 anos. Então, o que a gente tem que entender que o STJ definiu será que o prazo prescricional, que hoje é de 10 anos, tem início quando a pessoa tem o reconhecimento de que ela é herdeira, ou tem início quando é aberta a sucessão do patrimônio que o falecido deixou? Então, vamos entender melhor a partir do caso concreto. Bom, esse caso ele chegou no STJ por meio de um recurso especial que foi interposto por um herdeiro numa ação de investigação de paternidade
depois que uma pessoa faleceu, cumulado com um pedido de petição de herança. Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes, e aí as pessoas entraram, né, os outros herdeiros que não estavam satisfeitos com aquela decisão, interpuseram um recurso de apelação, alegando que o direito da petição de herança estaria prescrito, falando que já tinha passado o prazo para esse herdeiro que teve a paternidade reconhecida, que teve essa filiação reconhecida, já teria prescrito. E aí, em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento, falando que não tinha prescrito ainda o direito. Sob qual argumento? Em hipótese como a dos autos, em que a parte necessitou propor ação de investigação de paternidade para ter reconhecida a sua condição de filha natural e, por conseguinte, de herdeira dos bens deixados pelo de cujos, o prazo prescricional para juizamento da ação de petição de herança somente começa a correr com o reconhecimento da filiação, tendo em vista que apenas a partir desse momento é que o direito poderia ser exercitado. Então, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais foi no sentido de que a pessoa só pode exercer o seu direito de petição de herança, apresentar a petição de herança, depois não somente que ela tem a suspeita e que ela descobre que ela é herdeira e vai atrás de um reconhecimento oficial, né, por meio de uma ação de reconhecimento de paternidade. Não, o direito de petição de herança só vai começar, o prazo para apresentar a petição de herança só vai começar depois que tiver tido o próprio reconhecimento disso. Então, nesse entendimento, a pessoa poderia ter entrado só com uma ação de reconhecimento de paternidade e depois de vir uma sentença confirmando a paternidade, aí sim apresentar a petição de herança. Nesse caso, a pessoa foi mais precavida e ajuizou direto uma ação de reconhecimento de paternidade cumulada com a petição de herança. E aí foi então em face desse acórdão de segunda instância que foi interposto o recurso especial por parte dos outros herdeiros, alegando violações a alguns artigos do Código Civil, sob o principal argumento de que o prazo para interposição de ação de petição de herança começa a fluir a partir da abertura da sucessão, data em que nasce para todos os herdeiros o direito de herança, independentemente de estarem estes herdeiros reconhecidos ou não no momento da morte do de cujos, que é o falecido. Então, levando para as datas mais específicas do caso concreto para você entender melhor. Na hipótese dos autos, a recorrida, que é essa herdeira que estava buscando o reconhecimento da paternidade, ajuizou essa ação de investigação de paternidade tão somente em 2006, ou seja, 15 anos após o falecimento do autor da herança. Ou seja, o autor da herança faleceu em 22 de dezembro de 1991 e apenas em 8 de setembro de 2008 foi informado o ajuizamento da ação de investigação de paternidade nos autos do inventário, quando já consolidadas situações jurídicas decorrentes da sucessão, estando prescrito, portanto, o direito de petição de herança sob pena de ferir de morte o princípio da segurança jurídica. Esse foi o resumo dos fatos que deram origem a esse caso e as alegações que esses outros herdeiros estavam realizando nesse recurso especial que chegou no STJ e foi afetado para ser julgado em sede de recurso repetitivo e formar um precedente vinculante. E aí vamos começar então o julgamento propriamente dito desse recurso especial. Então, o ministro relator vai começar dizendo o seguinte: a controvérsia posta no presente recurso especial repetitivo centra-se em definir o termo inicial do prazo prescricional da ação de petição de herança, promovida por pretenso filho, cumulativamente com ação de reconhecimento de paternidade pós-mortem, se seria a partir da abertura da sucessão ou se seria após o trânsito em julgado da ação relativa ao estado de filiação. E aí uma coisa muito interessante desse julgamento é que ele já vai olhar para o Código Civil que está para ser aprovado, que a gente está agora na reforma do Código Civil. A gente tem um Código Civil vigente de 2002. Esse caso, ele foi ajuizado quando a gente estava com o Código Civil vigente de 1916 e em breve a gente vai ter um novo código após a reforma. E aí ele falou que seria interessante já verificar o que o novo código que está lá sendo votado, né, pretende falar sobre essa questão da petição de herança. E aí ele vai mostrar que o Código Civil vigente, atual, não fala nada sobre o prazo prescricional, até por isso que a gente tem o início do prazo prescricional, até por isso da petição de herança, né, o início do prazo prescricional da petição de herança, até por isso a gente tem essa discussão e uma divergência jurisprudencial muito grande, porque nesse julgamento vocês vão ver
Os ministros falam muito de que tem julgamentos tanto do STJ num sentido quanto no outro. Mas a redação que foi aprovada até agora pela comissão prevê o prazo de prescrição da pretensão de petição de herança tem como termo inicial a abertura da sucessão. E esse prazo não se interrompe nem se suspende com a propositura de ação de investigação de paternidade, de declaração de paternidade socioafetiva, ou com o nascimento do filho havido após aquela data com o emprego de técnica de procriação assistida. Então, a gente já verifica que, mesmo que o STJ julgasse num outro sentido, no sentido de que o prazo prescricional só teria início após o trânsito em julgado da sentença que reconhece a filiação, isso duraria por pouco tempo. Justamente por isso que eles falam, olha, foi importante a gente olhar como que tá o anteprojeto da reforma do Código Civil no Senado Federal, porque essa cautela é importante, já que nada laboraria em favor da segurança jurídica a fixação de uma tese nesse julgamento cujo teor estivesse na iminência, ainda que em tese, de ser alterada, superada pelo Poder Legislativo. Então, eu acredito que eles levaram muito em consideração isso, porque realmente não faria sentido. E essa redação, até então aprovada pela comissão, já mostra que o entendimento do Legislativo estava mais de acordo com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o prazo tem início com a abertura da sucessão. Mas a gente vai ver aqui ainda quais foram os fundamentos utilizados pelo STJ. Nessa parte do acórdão, o STJ vai mostrar como que tinha realmente esse dissídio jurisprudencial, porque a terceira turma desta corte, na maioria das vezes que tratou dessa matéria, adotava o posicionamento de que o termo inicial para o juizamento da ação de petição de herança seria a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, com esteio na vertente subjetiva da teoria da actio nata, a qual preceitua que, antes do conhecimento da lesão ao direito subjetivo pelo seu titular, não se poderia considerar iniciado o cômputo do prazo prescricional. Então, a gente tem duas teorias, né, da actio nata. A teoria subjetiva, que é justamente a parte ter subjetivamente esse reconhecimento de que ela teve um direito lesionado, ou a teoria objetiva, que era utilizada pela quarta turma, que majoritariamente já perfilhava o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, momento em que nasce para o herdeiro, ainda que não legalmente reconhecido, o direito de reivindicar os direitos sucessórios em adoção à vertente objetiva da teoria da actio nata, viu? Vertente objetiva da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional inicia-se no exato momento em que surge a pretensão. Surge a pretensão, gente, não um reconhecimento subjetivo da pessoa de que ela tem direito àquela pretensão. Essa é a diferença da teoria subjetiva para a teoria objetiva. O que se dá, em regra, a partir da violação do direito subjetivo, com esteio no artigo 189 do Código Civil. Nananana. E aí ele vai concluir que a segunda sessão, que é composta pela terceira e pela quarta turma, por maioria de votos, dirimiu em outros julgamentos a divergência então existente no âmbito das turmas para compreender que o prazo prescricional para propor a ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, aplicada à vertente objetiva do princípio da actio nata, adotada como regra no ordenamento jurídico nacional. E aí ele vai falar por que se compreendeu nesse sentido. Porque a teoria da actio nata, em sua vertente subjetiva, tem aplicação em situações muito excepcionais, apresentando-se, pois, descabida sua adoção no caso da pretensão de petição de herança, em atenção às regras sucessórias postas. E aí, com base na adoção desse entendimento, o STJ vai falar basicamente que o herdeiro, que ainda tem que ter o reconhecimento dessa filiação, tem basicamente 3 opções. Primeira, propor ação de investigação de paternidade cumulada com a petição de herança, que foi inclusive o que a herdeira que deu origem a essa ação fez. Segunda opção, propor ação concomitantemente, mas em processos distintos, de ação de investigação de paternidade e ação de petição de herança, caso em que ambas poderão tramitar simultaneamente ou se poderá suspender a petição de herança até o julgamento da ação investigatória. E 3,
propor ação de petição de herança, na qual deverão ser discutidas na esfera das causas de pedir a efetiva paternidade do falecido e a violação do direito do hereditário. Então, na verdade, essa é outra opção, você entra só com uma petição de herança, porque vai ser uma prejudicial você definir se a pessoa de fato é herdeira ou não. Então, isso é muito importante. Se você acha que você é herdeiro, herdeira de uma pessoa que faleceu, mas você ainda não teve esse reconhecimento, você não pode simplesmente ajuizar uma ação de investigação de paternidade para depois exercer o seu direito de petição de herança. Porque se você só ajuizar a ação de investigação de paternidade, essa ação, ela não suspende o prazo prescricional para você entrar com a petição de herança. Você precisa necessariamente, suspeitou que você é herdeiro, herdeira de uma pessoa que faleceu, já apresenta a petição de herança. E aí, ou você já apresenta essa petição de herança acumulada com uma ação de investigação, ou você apresenta essa petição de herança alegando como causa de pedir que você é herdeira ou herdeiro, e aí isso vai ter que ser investigado como uma prejudicial da petição de herança, ou você ajuiza duas ações separadas, mas simultaneamente, de modo que a ação de investigação de paternidade vai acabar, sim, fazendo com que a petição de herança já apresentada fique suspensa até que se decida, é herdeiro ou não é herdeiro. Tá? Então isso é muito importante, senão se você só entrar com uma ação de investigação de paternidade, você pode acabar tendo essa paternidade reconhecida mais de 10 anos depois, quando o prazo prescricional já vai ter vencido. E o STJ, aqui no julgamento, vai continuar falando que essa linha interpretativa vai ao encontro da segurança jurídica e da almejada estabilização das relações jurídicas em lapso temporal condizente com a dinâmica natural das situações jurídicas daí decorrentes. O que eu falei no começo do vídeo, de que a prescrição é um instituto que existe justamente para que as relações jurídicas se estabilizem. A gente não viva para sempre num conflito sem saber se aquilo pode a qualquer momento ser discutido em juízo, porque não existe prazo prescricional. Seria uma grande bagunça, a gente viveria numa completa incerteza o tempo inteiro. Então, ponderou-se do ponto de vista pragmático, o quanto pernicioso se mostraria admitir o ajuizamento da ação de petição de herança após décadas do fim do inventário e da efetivação da partilha dos bens entre os herdeiros então conhecidos, ocasião em que o patrimônio herdado, a essa altura, já terá sofrido natural alteração em seu estado de fato, multiplicado, transformado em outro, transferido a terceiros ou mesmo exaurido. Além da dificuldade de ordem prática de realizar a sobrepartilha de bens possivelmente não mais existentes, mostram-se incontornáveis os prejuízos a serem suportados pelos herdeiros e pelos terceiros que com estes se relacionaram, que os receberam com a mais absoluta boa-fé. Então imagina um herdeiro que recebe na partilha uma parte da herança, e ele gasta tudo e depois não tem mais nada. E aí vem um herdeiro que depois de anos e anos e anos tem um reconhecimento de que ele é herdeiro no judiciário, falando, agora que eu descobri que eu tive o reconhecimento oficial de que eu sou herdeiro, eu tô aqui para receber minha parte. Todos vocês outros que receberam antes têm que me pagar. Só que esses terceiros não agiram de má fé. Então, né, se a gente for pensar num prazo prescricional, quando você é herdeiro e você suspeita de que podem ter outros herdeiros, você tem que até, por um tempo, proteger esse patrimônio recebido por meio da sucessão, para caso outros herdeiros apareçam pedindo a parte deles, né? Bom, e diante desse entendimento de que o prazo prescricional ele tem início com a abertura da sucessão, como que ficou o julgamento do caso concreto? Você deve estar pensando que, com certeza, então, a herdeira perdeu o seu direito à petição de herança e ela não vai poder receber uma parte da herança. Calma, porque como eu falei no começo do vídeo também, esse caso foi ajuizado quando a gente ainda estava na vigência do Código Civil de 1916. Então, na espécie, olha o que ficou decidido, na espécie não se encontra exaurido o prazo prescricional vintenário, porque no Código Civil de 1916, o prazo prescricional para petição de herança era de 20 anos. Então, mesmo que a gente conte a partir da abertura da sucessão, se a pessoa faleceu em dezembro de 1991, a herdeira teria até dezembro de 2011, né? Acho que é isso, 20 anos, para apresentar a sua petição de herança. De modo que, se ela apresentou essa petição de forma acumulada com o pedido de investigação de paternidade, em 2006,
ela ainda estava dentro do prazo prescricional de 20 anos. Se a gente já tivesse na vigência do Código Civil de 2002, quando tudo aconteceu, e essa pessoa tivesse falecido já depois de 2002, vamos supor, né? A pessoa faleceu em dezembro de 2003. Aí a pessoa teria só 10 anos para apresentar a petição de herança. Então, se ela tivesse passado de 10 anos, como nesse caso passou de 10 anos, mas não de 20, aí sim estaria prescrito. Então, foi com base em tudo isso que foi negado o provimento ao recurso especial, porque apesar de ser decidido que o prazo prescricional para se iniciar, que o início do prazo prescricional para apresentar a petição de herança é a partir da abertura da sucessão, nesse caso, como a gente ainda estava no prazo prescricional de 20 anos, a herdeira tinha feito isso dentro do prazo. E, como sempre nesses casos, foi fixada a seguinte tese do tema 1200, que é esse tema que a gente está analisando. O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado. Então, é o que eu já expliquei. Não contem com a suspensão, com a interrupção do prazo para você apresentar a petição de herança, porque você já apresentou uma ação de reconhecimento de paternidade ou de filiação. Não vai acontecer. Você tem que suspeita que é herdeiro, que a herdeira apresenta simultaneamente petição de herança com a ação de investigação de paternidade, ou apresenta só a petição de herança, porque já vai ser uma prejudicial do seu reconhecimento à herança que se descubra se de fato você é herdeiro ou herdeira da pessoa falecida. E como a gente viu também no decorrer desse julgamento, esse entendimento que foi adotado está alinhado com o que o Poder Legislativo está decidindo com a reforma do Código Civil, que é muito importante, porque de fato não faria sentido o STJ agora definir uma tese que seria diferente do que o Código Civil, que eventualmente vai ser aprovado, vai dizer em pouco tempo, certo? E a gente até pode pensar, bom, então por que o STJ está decidindo isso agora? Para definir ações que estavam em curso já precisando de uma solução. Tinha várias ações, por isso que é um recurso especial que foi afetado para ser julgado em sede de recurso especial repetitivo. Então, por hoje é isso. Se ficou com quaisquer dúvidas, deixe aqui nos comentários, deixe suas opiniões, dúvidas, sugestões e comentários, etc. Eu repeti dúvidas, né? E, de novo, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Muito obrigada e até a próxima!